Bom dia, nono ano. Hoje a nossa aula de biologia, nós vamos fazer a correção da atividade de casa, tá? E vamos também continuar falando sobre os ciclos biogeoquímicos, né? Hoje nós vamos falar sobre o último ciclo, que é o ciclo do nitrogênio. Mas antes disso, vamos fazer a correção da atividade de casa, tá? Página 79, primeira e segunda questão somente. Nesse capítulo, você estudou os ciclos biogeoquímicos. Agora, com as suas palavras, descreva qual é a importância desses ciclos para os seres vivos, né? Eles são de vital importância, gente, para a vida nos ecossistemas, pois eles reciclam e disponibilizam os elementos químicos essenciais para os seres vivos utilizarem, né, no seu metabolismo. Tá? Todos eles envolvem elementos químicos, por isso que o nome é ciclo biogeoquímico. Bio vem de vida, porque eles estão nos seres vivos, eles fazem parte, em outro momento eles podem estar no ambiente, né? Pode estar nos fatores abióticos, né? Ok? Segunda questão, relacione os ciclos biogeoquímicos com as características correspondentes. Nós temos aí ciclo da água, né? Uma das etapas é a precipitação, né? É a forma da água cair das nuvens em forma de chuva, tá? Água líquida. B, ciclo do oxigênio. Sua reserva na atmosfera é um produto da fotossíntese. C, ciclo do nitrogênio, que é o que a gente vai responder hoje, né? Nós vamos ver que exige a participação de muitas bactérias, tá? E o ciclo do carbono, parte de sua reserva é como combustível fóssil. Ok? Então, a sequência na segunda, CABD. Vamos agora para a página 80, somente a nona e a 10ª questão. A nona questão, ele mostra aí o ciclo da água, pede para você complementar o que está, né, nesses retângulos. Da esquerda para a direita, nós temos a chuva caindo, precipitação. Temos a água passando de líquido para as nuvens, é a evaporação, né? Água da forma de vapor, tá? Passando do líquido para o gasoso. Mais na frente, novamente chuva, precipitação. Essa precipitação, quando ela acontece numa montanha, como está mostrado na imagem, vai ocorrer o quê? Um escoamento na superfície. Então, nós temos o escoamento superficial dessa água, que vai ser levada para os reservatórios, tá? De acordo com o relevo. Parte dessa água que caiu, ela infiltrou no solo, tá? Esse processo chamado de infiltração. E parte dele, que pode ficar no solo, ele também pode escoar por baixo do solo, né? Então, eu tenho aí um escoamento subterrâneo, ok? Verifiquem se fizeram direitinho. Agora, nós vamos para a 10ª e última questão de casa. Explique de que maneira as plantas participam dos ciclos do carbono e do oxigênio, né? Então, por meio do processo de fotossíntese que as plantas fazem, né? Elas absorvem gás carbônico, CO2, então elas estão participando, né? E no ciclo do oxigênio, as plantas também, através da fotossíntese, produzem o gás oxigênio. Então, pela fotossíntese, as plantas absorvem CO2, né, para poder fazer fotossíntese e produzir o gás oxigênio. Então, é importante, né, para os animais de respiração aeróbia, tá? Vamos lá? Bom, agora nós vamos concluir o nosso primeiro capítulo, falando sobre o terceiro ciclo, o quarto ciclo, né, que tem aí no livro de vocês. Nós já estudamos o ciclo da água, do oxigênio e do carbono, hoje vamos estudar o do nitrogênio. Como nós já falamos anteriormente, né, o nitrogênio, gente, ele é o gás em maior concentração na atmosfera. Cerca de 78% dos gases da atmosfera é nitrogênio, né, e ele está na forma do gás azoto. Ok? E devido a essa abundância, mesmo com essa abundância, né, poucos são os seres vivos que conseguem utilizá-lo.
né? Porque o nitrogênio na forma gasosa é pouco reativo. Então, alguns seres vivos conseguem produzir, né, produtos com nitrogênio, captando esse nitrogênio da atmosfera, tá? Então, a absorção desse nitrogênio pelos seres vivos se dá por compostos orgânicos, nitratos e o amônio, como a gente vai ver, dependendo das etapas, né, desse ciclo, tá? E o nitrogênio é tão importante assim para os seres vivos? Sim, o nitrogênio, gente, ele é um dos componentes mais importantes para fabricar fertilizantes, né? Que é muito utilizado hoje na agricultura. Isso melhora o quê? O crescimento dos vegetais, melhora a produtividade, tá? Esse composto, que é o nitrogênio, ele também faz parte de moléculas essenciais que estão presentes nos seres vivos, como as vitaminas, as enzimas, né? Os ácidos nucleicos, o nosso DNA, tá? Tem nitrogênio na molécula, que são moléculas essenciais, né, para a vida. Então, dentro desse ciclo, nós observamos 4 etapas: a fixação, a amonificação, nitrificação e desnitrificação, tá? Isso é uma sequência, tá, gente, de eventos que estão integrados dentro de um mesmo ciclo, que é o ciclo do nitrogênio. Nós temos aqui uma visão geral do ciclo do nitrogênio, tá? O nitrogênio atmosférico, o N2, ele recebe, como eu diria, recebe incidência do sol, incidência de tempestades, né? Tudo isso vai fazendo com que esse nitrogênio ele possa chegar e ser fixado de uma forma por algumas bactérias que estão presentes aqui no solo. E outras formas também é através dos processos, né, de nitrificação, principalmente, tá? Também temos o de amonificação. Aqui a gente envolve todos eles, ó. A gente tem a nitrificação, que é a utilização de bactérias que vão fazer com que esse nitrogênio atmosférico ele passe para o solo, seja absorvido aqui pelas plantas e passe para os animais e assim façam parte dessa composição. Temos também o processo de amonificação, que é quando, a gente vai explicar mais separado depois, quando o nitrogênio ele é convertido em amônia pela ação de alguns micro-organismos. E temos o processo de decomposição, todos os seres vivos morrem, né? E aí ocorre também a formação, né, de amônia, que pode seguir o processo de nitrificação. E quando os nitratos são produzidos, parte deles podem ser convertidos novamente em nitrogênio atmosférico. Eu vou mostrar fragmentando, que eu acho que fica mais fácil para vocês. Aqui nós temos a primeira etapa, né? É a etapa de fixar. Fixar significa absorver, tá? Aquele 78%, né? Ele pode ser transformado em amônia, né? Isso através de quê? De relâmpagos, né? Que produzem uma pequena quantidade. A maior conversão, a maior fixação desse nitrogênio molecular não é por descargas, né? De tempestades, né, ou radiação, mas sim pela ação de bactérias que tem no solo, bactérias do gênero Azotobacter e do gênero Rhizóbio. Essa do gênero Rhizóbio, gente, essas duas elas ficam no solo, tá? E o Rhizóbio, por exemplo, que é uma das mais faladas, essa bactéria, ela se associa com as raízes de plantas leguminosas que produzem legumes, né, como feijão. E lá elas formam umas bolinhas, os nódulos. Esses nódulos indicam que está absorvendo, está fixando nitrogênio para aquela planta, tá? Está produzindo o quê? Amônia. Então, o nitrogênio molecular, que está presente na atmosfera, né? Ele pode ser convertido em amônia, né? Lá através de relâmpagos, ou também no solo, através dessas duas bactérias, produzindo NH3, que é a amônia, tá? Nós temos aqui o processo de amonificação. A amônia é produzida na fixação, ela vai combinar-se com quem? Com água no solo, aqui a amônia, que foi produzida aqui na etapa de fixação, ela se junta com a água do solo, tá? E vai formar o amônio, que é
o NH4+, ou o NH4 mais uma molécula, né, de OH positivo, ok? Amonificação, forma o amônio, fixação, forma a amônia. Aí nós temos o processo mais completo, que é o processo de nitrificação, né? É a transformação da amônia em nitrato, tá? Aqui a gente tem todo esse processo de nitrificação, porque ele é dividido em duas fases. A nitrosação, que é esse aqui de cima, onde a amônia ela é convertida em nitrito, tá? Por essas bactérias aqui, nitrossomonas. Esse processo é chamado de nitrosação. E aqui embaixo a gente tem a etapa seguinte, onde o nitrito, tá? Ele vai sofrer a ação de outra bactéria, chamada de nitrobactérias, e vai formar o nitrato. Esse processo é chamado de nitratação. Gente, lembrando que o nitrato é a forma que vai ser absorvida pelas plantas e, através das cadeias alimentares, vai passando para os animais, ok? Temos o processo de desnitrificação, que é quando ocorre o processo oposto, né? Parte desse nitrato aqui, ó, vai ser transformado em nitrogênio gasoso novamente e ele volta para a atmosfera, ou seja, desnitrificação é o processo inverso à nitrificação. Bom, agora nós vamos responder a atividade da página 78, tá? Desenvolver e aplicar. Ele mostra aí um experimentozinho para a gente poder responder. No item A, as plantas dentro do frasco morreram, por quê? Né? As plantas morreram, tá, gente? Aqui é a explicação, né? Ao tampar o frasco, formamos um ecossistema fechado, onde os nutrientes se formam e são preservados. O gás carbônico exalado pela planta durante a respiração, porque a planta, além de absorver o CO2, ela também elimina o CO2 para a atmosfera, através da respiração. E esse gás carbônico que ela respirou vai ser utilizado na fotossíntese dela. A água absorvida pela terra é liberada por evapotranspiração, né, nas folhas dessas plantas, e os compostos nitrogenados no solo serão repostos pela ação de bactérias presentes no solo e também pela própria decomposição da planta, das folhas, por exemplo, né? Então é por isso que as plantas morrem. No item B, observe as paredes do vidro, né? O que houve com a água, né? Se você fizer isso aí na sua casa, você vai ver. A água que evaporou da planta e do solo se condensou ao entrar em contato com o vidro. Ao voltar a essa forma líquida, né, a água evaporou, então ela passou da forma líquida para gasosa e depois condensou, né, nessa forma líquida. E ela vai escorrer até alcançar o solo novamente, então é um ciclo, né? Então todo esse sistema que foi criado aí, que vocês podem desenvolver na casa de vocês, ele mostra, né, um ciclo, tá? Envolvendo o carbono, o ciclo do carbono, envolvendo o oxigênio, tá? Envolvendo as bactérias, então envolve do nitrogênio e envolvendo o ciclo da água. Agora vamos para a página 79, né? Vamos responder aí da terceira à sétima questão. Durante uma queimada, há grande liberação de gás carbônico. O aumento da concentração desse gás na atmosfera vai impactar no ciclo de quem? Tanto no ciclo do carbono quanto do oxigênio, né? Já que o oxigênio ele também pode ser encontrado, né, tanto na molécula de água quanto na molécula de gás carbônico, CO2, tá? Então, terceira questão, item C. Quarta questão. Explique como os animais obtêm nitrogênio para utilizar em seu organismo, né, a partir de outros animais ou das plantas, né? Através daquela absorção, né, que a gente viu na forma de nitrato. Elas retiram do solo esse nitrogênio que está na forma de nitrato, né, que foi produzido aquele nitrato pela ação de bactérias, né, no processo de nitrificação. Ok? Quinta questão. Quando estudamos o ciclo do oxigênio, vemos que esse gás é devolvido para a atmosfera pelo processo chamado de fotossíntese, ok? Desculpe, quinta questão, fotossíntese, certo? Sexta questão.
Sobre o que estudamos no ciclo da água, assinale V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Item A. O ciclo da água está intimamente ligado ao ciclo do carbono. Falso, né, gente? Os lençóis, nem sempre. Os lençóis subterrâneos são abastecidos pela água de infiltração. Verdadeiro. A evapotranspiração, que é a transpiração na forma de vapor, é o processo pelo qual a água dos rios e mares se transforma em vapor que sobe para a atmosfera. Não, a evapotranspiração é a perda de água na forma de vapor pelos seres vivos. E o item D, a precipitação é o processo pelo qual a água da atmosfera retorna para a superfície da Terra. Verdadeiro. Ok? Na sétima questão, nós temos a fixação, né, o processo pelo qual o nitrogênio gasoso é transformado em amônia. Na B, os fungos e bactérias, né, são responsáveis pela transformação do nitrogênio gasoso em amônia. O item C, parte da amônia que não é absorvida pelas plantas entra em contato com a água, tá, e se transforma em amônio na etapa chamada de amonização. Ok? Completem aí as lacunas. Certo? A sétima questão, gente... ainda tem o restinho da sétima, tá? Desculpa aí. A sétima questão nós temos no item D. A nitrificação é a formação de nitratos a partir da amônia. Ocorrem duas etapas, a nitrosação, né, e a nitratação. Em que os nitritos são transformados em nitratos, tá? Pela ação de bactérias Nitrobacter. Okay? E o item o processo inverso também ocorre quando as bactérias transformam os nitratos formados em nitrogênio gasoso na etapa chamada de desnitrificação. Okay? E a oitava questão, né, vai para a casa de vocês, para vocês responderem juntamente com a página 81, de olho na prova, ok? Então, gente, a gente conclui hoje o capítulo 1, falando sobre os ciclos biogeoquímicos, ciclo, né, da água, do oxigênio, do carbono, e finalizamos hoje com o ciclo do nitrogênio. A gente se vê, então, na próxima semana. Tenham todos um bom estudo.